Aí entra. Então, eu coloquei no mudo, tá, gente? Coloquei no mudo. Mas isso é uma coisa que muitas vezes eu briguei com o Padre Ricardo. Porque existem coisas que é o que está no documento, o que é a ideia do padre. Se for ideia do padre, a gente vira uma igreja protestante. Então, o padre que autoriza um padrinho amaziado, aceita uma família amaziada, um padrinho, um casal homossexual, que a igreja diz que não pode, né? Eles podem pedir o batismo para o filho, mas precisa ser um casal, né? Um homem e uma mulher que precisa batizar. O padre que aceita isso, ele está sendo um cismático, ele não está seguindo o que a igreja está pedindo. Então, assim, mas o povo precisa, vamos encontrar outros meios, então, para conceder isso. É direito do povo o sacramento? Sim, mas ele precisa estar apto para isso. Isso o Padre Ricardo fala bastante, é preciso que a gente seja apto para o sacramento. Então, não é só eu vir frequentar a catequese 18 meses aqui e pronto, eu tenho todo o sacramento. Não, não é bem isso. Mas a questão é, o quanto eu estou disposto a me moldar para a igreja. Muitos padres, e por que muitas vezes, né, a estatística é cumprida? 40% só dos seminaristas que entram são ordenados. Então, vou usar a turma que foi ordenada padre recentemente. Eram 10, só 4 se tornaram padres. Justamente porque durante o processo vai vendo esse pensamento cismático. E daí fala assim, não, teve um, estava fazendo convívio comigo. Ele não terminou o convívio. O padre falou para ele assim, você não pensa igual à igreja, não volte mais. E mesma situação, era adepto da São Pio X. Entende? Como são as coisas? Vamos começar, senão a gente não vai sair daqui. Sim. Exato. Uhum. Exato. E muita gente está falando que o Papa está errado. Que devia aceitar, não devia. Sim, não, sem dúvida. Mas é por isso que assim, eu queria explicar, eu até ia mandar um áudio para explicar para vocês, mas é legal esse debate. Justamente porque o material, ele explica ipsis literis o que aconteceu. Qual foi a causa e qual foi a conclusão daquela situação. O que isso impacta no fiel? E isso é o que vocês estão tendo a dúvida. O que impacta isso no fiel? Se eu assistir uma missa, a missa é bonita? É bonita. Se eu participar daquela missa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para cá e confessar. Eu não posso participar de uma missa aqui, comungar, e depois chegar aqui para o Padre Ricardo e falar, oi, voltei. Não, você tem que confessar. Entendeu? Mesma situação. Quando eu vou num culto, eu tenho que voltar e confessar. Tem todas essas questões assim. Então, isso é importante a gente saber o que impacta no povo e o que a decisão de um padre pode causar na igreja. Mesma situação, 1500 com Lutero, agora 2026 com esses 5 novos padres ali que estão causando isso. Sim, sim. É. Sim. O que acontece? Demora para Roma consolidar. Mas assim, encerrou a celebração, eles já estavam excomungados. O que Roma fez? Só promulgou e falou assim, olha gente, para quem estava em dúvida ainda, eles estão excomungados. Como que eles podem voltar? Mesmo recém-ordenados como bispo, eles podem chegar para o Papa e falar assim, me arrependo e peço perdão, quero seguir a Igreja Católica. Eles vão continuar como bispo? Sim. Mas, então, o sacramento é válido, ele é ilícito. Aí o Papa pode reconhecer o episcopado dele e conceder uma diocese para ele. Ou não. Ou não. Então, quando a gente vê padre pendurado, bispo pendurado, alguma coisa tem. Entende? Vai para reciclagem, exatamente. Vai. Quando era com o Dom Júlio, vai morar com o Dom Júlio. O padre que está morando com o Dom Júlio, você pode saber que alguma coisa deu. Entende? Então, o problema é justamente isso. Qual o tamanho do impacto disso para o povo, entende? Uhum.
A questão não é só isso. Exato. Aí, eu vou pôr um nó na cabeça de vocês. Vamos pegar essa mesma premissa de tipo, ele só quer rezar em latim. Qual é o problema de só 2 homens se casarem? Ou só 2 mulheres se casarem? Entendeu? O que impacta? O problema nunca está no só. Tem uma série de situações ali. Sim, exatamente. Exatamente. Você ia perguntar alguma coisa. Na realidade, eu ia perguntar sobre a igreja evangélica. Uhum. Quando você vai no culto, é pecado, então? Sim. Se você vai... Aí aquela, se você vai num culto... Assim, se você vai numa igreja católica, mas de rito diferente, então uma igreja católica, uma igreja maronita, uma igreja católica de rito oriental, não tem o menor problema. Você participou de um culto, você foi no terreiro, você foi não sei o quê, você precisa, porque você professou, entre aspas, na sua presença, professou uma fé que não é sua. Então você precisa vir. Só de você ir lá para acompanhar, porque você não está envolvido, você não conhece, você Sim. não é lá, não conhece. Então, no caso, eu fiz uma vizinha, o filho dela, ela faleceu, e eu senti, não, eu vários sonhos, ela falando sobre uma igreja, uma igreja, né? Nem lembro o nome. Aí eu senti assim, tipo assim, não, ele vai se batizar, mas eu vou ficar por dentro. Não, porque não é dentro da igreja. E tipo, eu não entendi nada. Foi lindo. Não. Se você bate palma e grita Viva o Senhor Jesus, aí lascou. Mas ó, não, porque aí o convite pode ser o oposto também. Você toparia vir na missa comigo? Ah, não posso. Entende? É essa a questão. Então, mas aí um ponto eu vou dar um exemplo em casa. Vocês... Sim. Porque assim, eu não estou professando uma fé diferente. Certo. Eu estou indo lá, então significa que... Mas você... O problema é o só. Mas a questão é assim, você participar de um culto, mesmo que seja como convidado, é você afirmar que aquela igreja também é válida como uma igreja de Cristo. Entende? Essa é a questão. Então, tipo, eu não professo essa fé. Eu não professo essa fé, mas é a mesma coisa que você dizer assim, todas as igrejas salvam. É, cara. Sim. Cara, isso aí me afastou da igreja por anos. Uhum. Cara. Assim, eu fui em uma, fui em outra, e todas ela fala assim, não, aqui é o lugar certo, e aí ela não, aqui é o lugar certo. Meu Deus do céu, e agora? Exatamente. Até eu retornar, e uma bagunça, na verdade. Esse negócio de não ter lá, pé aqui, na verdade, ele faz bagunça na nossa cabeça. Exatamente. Então, aí a... Então, aí a questão é, no caso de uma criança, é um pecado ou não? O pecado do pai e da mãe. A criança não tem como dizer que não vai. Aí, como que a igreja resolve isso? Por exemplo, como que eu sempre falo, eu casei com uma espírita. E que minha espiritinha teve que falar aqui, meus filhos vão ser criados na igreja católica. Exato. Vamos lá para a gente entender de onde vem essa bagunça toda. Vamos lá, gente. A gente não rezou, mas a gente reza no final, tá bom? Nas últimas aulas a gente falou sobre o início da Bíblia
certo? O início da fé. E semana passada a gente falou justamente sobre a criação e a queda, tá? Toda essa bagunça que a gente estava conversando agora, de diferenças de igreja e tal, tudo começa aqui. Os patriarcas e a aliança. Qual que é a primeira treta que tem na igreja por conta disso? Com Abraão. A gente vai ver isso agora, tá? Então, Deus chama, promete, prova e forma o povo. A pedagogia da fé nos patriarcas e a preparação da plenitude da promessa em Cristo. Deixa eu só confirmar se está gravando aqui, que senão depois o povo fica bravo comigo. Está gravando. Então, a gente tem esse ponto. Para ser assim, vou cometer Vou usar uma analogia, tá? Mas é o que a gente chama de anacronismo. O anacronismo é eu colocar uma coisa da vida do momento que eu estou vivendo hoje no passado, certo? Então, por que muitas vezes a gente não entende a Sagrada Escritura quando a gente está lendo? Porque a gente olha e procura entender a Sagrada Escritura com o pensamento que a gente tem hoje, certo? Então, usando esse mesmo anacronismo, eu posso dizer que foi com os patriarcas que a gente surge a primeira igreja cismática. Tá? Então, Deus vai falar para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra em qual eu te mostrarei. Um ponto só para a gente revisitar. Do Gênesis 1 ao Gênesis 11, a gente tem toda aquela questão de analogias que eu comentei com vocês, tá? Significa que o texto de Gênesis 12, principalmente Gênesis 12, versículo 1, ele é um texto muito mais antigo do que Gênesis do 1 ao 11, certo? Então, a história de Moisés já havia acontecido, de Abraão já havia acontecido, já era uma tradição essa história, certo? Porém, como o povo ainda não tinha muita noção de como eu vim para cá, qual é o meu intuito, o que eu tenho que fazer, por que aquele ciclano fala uma língua diferente da minha, por que existem tantas águas e por que existem um povo de Deus e outros povos separados, foi criado aqui, então, foi narrado, né, essa história de Gênesis do 1 ao 11, tá? Gênesis do 1 ao 11 não significa que é uma fantasia, porém, entretanto, contudo, é um texto que foi adaptado para a linguagem daquele momento, certo? Então, rumo para a galera. Da onde eu vim? Por que eu tenho que ralar tanto? Olha, Deus te criou em toda a perfeição, mas os seus pais se viraram contra ele, por conta disso você tem que trabalhar para que você possa sustentar. Tudo bem? Nossa, mas que Deus mau, então quer dizer que o trabalho é uma punição? Não, olha, Deus criou o mundo, mas ele precisava da ajuda do homem para que isso fosse produtivo. Então, o que acontece? Deus cria o homem e o homem auxilia a Deus nessa produção. Então, o homem vai arar a terra e Deus vai conceder a chuva. É a partir daí que tudo vai frutificar. Porém, quando há a queda, esse trabalho parece ser uma punição. Gênesis 1, Gênesis 2. Tudo bem? Tranquilinho? Então, a gente tem aqui todo esse caminho. Não significa que repetindo, né? Não significa que isso tudo é uma fantasia, mas não necessariamente aconteceu da mesma forma que está escrito. Beleza? Senão, o mundo deveria ter um ralo gigante, né, para escoar toda a água do dilúvio, certo? E eu queria saber como que Noé conseguiu pôr uma formiga macho e uma formiga fêmea dentro da arca. Tudo bem aí, gente? Vocês vão ver, principalmente agora, né, que a gente vai começar a ver a história de Israel e tal, e principalmente nas próximas semanas que a gente vai ver o Êxodo, a criação desse povo e a criação dessa igreja, né, dessa comunidade. Vocês vão ver principalmente, daí assim, a gente vai avançar na história para voltar no texto, tá? Vocês vão ver que Gênesis 3, a narração sobre o paraíso, ela é muito similar
a disposição da Arca da Aliança. E vocês também vão ver que em Gênesis 10, quando se cita Gênesis 8, quando se cita a história de Noé, você vê que o tamanho da arca, ela tem a mesma medida do Templo de Salomão. Então vocês vão ver essas analogias que foram construídas entre Gênesis 1 e Gênesis 11, para mostrar que assim, olha o que Deus está querendo te mostrar. Onde Deus habita? Deus habitava no paraíso, mas depois ele vem se revelar através da Arca da Aliança. Como que Deus protege toda a nação? Na arca, onde você vai ser protegido hoje? Dentro do templo. Então, existem várias analogias que são utilizadas nesses capítulos, que a gente vai ver isso tudo mais para frente. Tudo bem? O que sustenta a fé quando Deus parece silencioso. Já pensaram nisso? Como que a gente sabe que Deus está falando comigo? Ou como, aí usando um exemplo assim, claro, a gente tem um exemplo da nossa vida, mas um exemplo concreto de um santo. Como que Madre Teresa de Calcutá sabia que Deus estava escutando ela? Sim. E como eu mantenho essa fé viva quando tudo diz não? E como eu amo a Deus? É justamente isso. O que sustenta a nossa fé quando Deus parece silencioso? A Escritura Sagrada nos mostra que Deus raramente forma alguém pela pressa. Certo? Então não adianta falar assim, Deus, preciso para ontem. Né? Quanto eu rezei na faculdade pedindo para que Deus colocasse, assim, você mandou tanta sabedoria, coloca a matéria para mim na minha cabeça. Ele forma pela história. Johnny, você não estudou os 4 anos da faculdade, o que você vai fazer agora? Exatamente. Tinha um cidadão uma vez que entrou num seminário que ele falava assim, como que você sabe que você quer ser padre? Deus escreveu para mim na parede com letras de fogo. Fala, nossa, que viagem, tá maluco. Não se tornou padre. Ou melhor, se tornou e depois deixou de ser. Tá? Ele educa pela espera. Ele amadurece pela prova. A fé bíblica não nasce da evidência imediata, mas da confiança total na palavra divina. Então é dessa forma que a gente vai ter esse acompanhamento. Como que Abraão vai saber que aquele Deus que está falando com ele é o Deus verdadeiro, sendo que ele era politeísta? O chamado de Abraão. Vocês sabem a história de Abraão, de cor? Quase, mais ou menos, né? Abraão, ele vem de uma genealogia, claro, depois tem toda a genealogia ali de Noé até Abraão, né? Ele é filho de Sem. Então, Noé tinha um filho chamado Sem, certo? E é dessa descendência que vai vir Abraão. Tudo bem? Por que isso é importante eu saber? Vocês sabem o que significa antissemitismo? Antissemitismo é qualquer crime cometido contra um judeu. Por que existe essa palavra antissemitismo? Porque eu sou anti-descendente de Sem. Sim, quem é o descendente de Sem? Abraão. Logicamente um judeu. Não, Abraão. Logicamente um judeu. Entende? Então, se eu sou contra um judeu, eu sou contra o próprio pai dele, que é Sem. Então eu cometo um antissemitismo. Bem? Então, nós temos esse peão aqui chamado Abrão, que era casado com uma cidadã chamada Sarai. Certo? A gente vai ter toda aquela história de que Deus aparece para Abraão no capítulo 12, faz um chamado e Abraão começa a partir para uma terra que ele não conhece, que depois a gente vai conhecer como Canaã, certo? Porém, esse chamado em Gênesis 12, ele acontece dizendo que Abrão precisa de um terreno. Então, Deus vai falar assim, olha, parta da sua casa, da sua parentela e vai para onde eu te indicar. E Abraão fala assim, não sei quem é você, mas eu confio no que você está falando. Vamos lá, certo?
Então, essa é uma fé que parte, né? Então, tudo o que vai acontecer vai fazer com que Abraão tenha essa segurança em Deus e ele dê esse passo inicial, né? Eu achei muito bonita a minha cunhada esses dias, falando assim, ai, Johnny, dá o passo que Deus dá o chão. Muito bonito. Não porque ela estava falando para mim, mas tudo bem. Né? Mas, assim, é justamente essa, dá o passo que Deus vai dar o chão. Abraão foi essa fé que vai fazer com que ele dê esse passo. Ele não sabia para onde ele estava indo, não sabia quanto tempo ele tinha que correr, nem o porquê que ele tinha que fazer isso, mas ele foi. E é a partir daí que surge essa fé no Deus Elo, que depois, mais para frente, a gente vai conhecer como Deus único. Tudo bem até aí? Deixa eu só trocar minha caneta aqui que vai. Tinta preta. Acabaram minhas tintas pretas. Tranquilo, gente? Aí, pergunta de vestibular, hein? Deus promete uma terra, uma descendência, certo? Para Abraão. E faz uma aliança com ele. Qual que é a ordem das coisas? Qual que é a ordem das coisas? Deus faz primeiro uma aliança, depois ele promete descendência e um nome abençoado. Certo? Então, Deus promete isso aqui. E isso tudo vai ser cumprido num determinado momento. Que momento é esse? Abraão sai. Tá, mas aí quanto que isso aqui se cumpre? Qual o sacrifício? Isso é prova de obediência. A aliança vem com a terra. Então, quando Abraão chega a Canaã, que é o ambiente ali de Israel, é onde essa aliança ela é cumprida, certo? Então, Deus aparece, e daí em Gênesis 12 até Gênesis 15, mais ou menos, a gente vai ter essa passagem, né? Onde Deus aparece para Abraão e fala para ele assim, vamos fazer um contrato. E daí pede, né? Para ele que pegue um novilho, pegue as rolinhas, né? Pega vários bichos ali, parte todos eles no meio e divide. Era assim que era feito um contrato antigamente, né? Então, desculpa o seu nome? Cláudio. Eu vou fazer um contrato com o Cláudio, certo? O que a gente vai fazer? Vai pegar um boi, vai partir o boi no meio, vai deixar um de cada lado. Pegar um novilho, partir de cada lado. Uma cabra, mesma situação. E duas rolinhas vai fazer isso daí. Então cada um traz um bicho, a gente parte ele no meio e coloca tipo de um corredor. Como que eu selo esse contrato se eu não tenho a escrita ainda? Eu e o Cláudio vamos passar ao mesmo momento no meio desse corredor. Depois a gente queima aquela carne. Certo? Quando a gente vê Deus falando com Abraão, ele pede esse mesmo gesto. Porém, Abraão cai num sono, Deus manda esse sono, e quando ele desperta, existe uma coluna de fogo passando entre os animais. Ou seja, a aliança é de Deus com Abraão, e não de Abraão com Deus. Certo? Deus firma essa aliança. Exatamente. Então, Deus prometeu uma terra a Abraão. Quando essa aliança é cumprida, quando Abraão se posiciona ali naquela terra de Canaã, certo? A descendência, ela vai vir no Êxodo. Por que ela vai vir no Êxodo? A partir dos filhos de Abraão, certo?
ele vai ter esse povo crescendo. Primeiro, com Ismael, que vai gerar ali os muçulmanos, né, e os árabes, e depois com Isaac, que vai gerar todo o povo judeu, que vai migrar para o Egito e vai virar uma multidão de 400 mil que depois eles saem do Egito, certo? Então, a descendência, ela se cumpre no Êxodo. Então, quando Moisés sai com aquele povo do Egito e volta para Canaã, é essa promessa da descendência numerosa, certo? E o nome abençoado vem em Cristo. Por quê? É através de um filho de Jacó, que é filho de Isaac, certo? Então, Isaac gera Jacó. Jacó gera a tribo de Judá. De Judá vem José e Maria, da qual nasceu o Cristo, certo? Isso é Mateus, primeiro capítulo de Mateus. A partir disso, e porque este povo nega esse Cristo, o nome de Abraão se torna abençoado. É só por causa do Cristo. Tudo bem? Só por conta do Cristo que o nome de Abraão é abençoado. Beleza? No meio dessa promessa também aqui, do nome abençoado, também fala assim, te farei uma grande nação de reis. De Judá vem Davi, que vem Salomão e vem os outros reis também. Tudo bem? Então, essa fé que gere, né, a vida de Abraão vai fazer com que a missão de Abraão mude. Então, de Abrão mude para Abraão. Johnny, mas é só um A. Por que mudou? O escritor era gago? Qual era a situação? Quando eu divido a palavra no hebraico, Ab significa pai. O que Jesus grita na cruz? Abá. Certo? É isso. Quando eu uso a palavra bra, ou br, significa multidão. Então, esse cidadão que era pai de si mesmo, se torna pai de uma multidão. Por isso que Deus muda o nome de Abraão. E é a única vez, ou melhor, é a primeira vez que nós vamos ter uma mudança de nome dentro da Sagrada Escritura. Se a gente olha com essa visão de que a história do Gênesis, entre aspas, tá, gente? Vamos fazer uma analogia aqui. Que Gênesis 12, na realidade, é Gênesis 1, desde o começo da Bíblia eu tenho uma troca de nome. Certo? Essa troca de nome acontece em Gênesis 16, mas enfim, é só para ilustrar que assim, Deus, ele muda a missão da gente e por isso que ela troca o nosso nome. Ele vai fazer isso várias vezes, né? Vai fazer com Abrão, vai fazer com Jacó, vai fazer com Jacó vai se tornar Israel. Depois, lá para frente, tem a questão de Moisés também, mas isso é uma briga para outra aula, que depois eu explico, tá? Depois vai fazer com Pedro, vai fazer com Paulo. Então, olha todas as mudanças, porque está trocando o caminho, está trocando a missão, está dando um significado para aquilo que ele está fazendo. Tudo bem até aí? Vocês estão com cara de confusos. Jesus Cristo, o que eu fiz? Bom, a promessa divina. Acabei de escrever, eu podia ter pulado só o slide, né? A terra, a descendência e a bênção universal, certo? Então, sinal concreto que pertence à estabilidade da aliança, a descendência concedida milagrosamente, apesar da esterilidade de Sara, apontando profeticamente para a promessa que culminaria em Jesus Cristo. A bênção universal, a eleição de Israel nunca foi um fechamento étnico, mas sempre uma mediação missionária para todas as famílias da terra. Começa em Israel. Quando a gente olha lá no Apocalipse, haverá uma multidão de 144 mil.
Quem é essa multidão de 144 mil? Primeiro, fala do povo eleito. Mas esse povo eleito se nega a acreditar em Cristo. E daí isso se torna uma bênção universal. Tudo bem? Sacrifício de Isaac. Aqui começa. Ah, não tem imagem. Puta vida. Mas enfim. Saiu a imagem aí? Não? Poxa vida, desculpe. Confiança radical. Deus prova a Abraão não com o intuito de destruí-lo, mas para purificar profundamente sua fé. Vocês já devem ter escutado o nome deste Deus aqui. Certo? Lembra que no começo eu falei que Abraão era politeísta? Certo? Então, Abraão ele vem de uma religião politeísta que acreditava em vários deuses. Tanto que, se você for observar, né, claro que isso não está escrito na Sagrada Escritura, mas existem alguns escritos mais antigos que falam que Abraão só não teve filhos porque o Deus para qual ele pedia, que é Baal, não provia para ele. Por quê? Ele não tem poder para isso. Quem dá a vida é o Deus El, certo? O Deus único. Aí, quando Deus El fala com Abraão, ele vai falar assim: eu sou o Deus dos deuses. Isso está escrito em Gênesis. Porém, isso vai causar uma confusão depois, daí isso vai sendo trocado, tá? Mas qual que é a importância disso daqui? Quando Deus pede para sacrificar Isaac, Abraão não liga muito. Eu vou perguntar para cada um de vocês que tem filhos. Se Deus aparece para vocês e fala assim: você me ama mesmo? Dá uma facada no seu filho. Joga ele em cima de uma mesa, dá uma facada no seu filho. O que vocês vão fazer? Tá maluco? Que Deus é esse? Por que Abraão não questionou? Então, mas a questão é uma purificação da fé. Uma purificação profunda dessa fé. Como que eu não cometo um sincretismo religioso? Como que eu não misturo essa fé? Eu preciso de uma purificação. Qual é o ponto que vai ser o ápice ali de purificação? O sacrifício de Isaac. Por quê? Por que Abraão, primeiro, por que Abraão não questiona? Ele seguia Baal. E um dos ritos de Baal é o sacrifício de crianças. Então, quando Deus pede para sacrificar Isaac, eu falo assim, tudo bem, ué. Tinha Baal que pedia isso, eu não tinha criança para sacrificar. Mas se Deus pediu, é sinal que isso é lícito. Quando Deus mostra essa lição de que no sacrifício a promessa não pode ser amada acima do Deus da promessa, ou seja, não é esse sacrifício de Isaac que vai provar este amor de Abraão por Deus, aí vem tudo isso, certo? Então ele está dizendo assim, isso daqui nunca mais. E uma coisa que eu tinha comentado, já libero, uma coisa que eu tinha comentado na última aula, o livro do Gênesis, principalmente, é um grande livro de apologética, ou seja, é um livro de defesa da fé. Que fé? A fé ao Deus único, Deus uno. Então, qual é o grande mandamento que vai ser citado no livro do Gênesis? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então pode ver que em todas as passagens, e a gente vai passar pelos patriarcas aqui, vocês vão observar, o maior pecado do povo é cair em idolatria. E Gênesis, Êxodo, principalmente o Pentateuco em si, o maior pecado que Deus se enfurece com isso é a idolatria. Certo? A gente vai ver isso no Êxodo, mas só um spoiler. Vocês sabem como que acaba a história do bezerro de ouro? Moisés sobe ao monte para conversar com Deus. Arão fica com o povo.
E Moisés fica em torno de 40 dias lá. Aí o povo fala assim, cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Precisamos ver esse Deus, cadê? Aí convencem Araão de que eles precisam de uma imagem de Deus. Pegam-se todos os brincos, pulseiras e correntes e faz um bezerro de ouro, certo? Quando Moisés escuta esse barulho do povo glorificando o bezerro de ouro, Deus fala assim, aconteceu alguma coisa lá embaixo. Desce para ver, porque Araão fez cagada. Certo? Moisés desce. Quando ele desce para fazer essa resolução, Moisés fica muito bravo. O que ele faz? Quebra as tábuas da lei. Com isso, ele quebra o bezerro de ouro. Aí, ele moe o bezerro de ouro, mistura na água e faz todo mundo beber. É Bíblia, pelo amor de Deus. Mas é justamente isso. Entende que, assim, é uma atitude muito grande de falar assim, você vai consumir e expelir aquilo que você mesmo criou. Olha a raiva que Moisés estava. Aí ele se arrepende, sobe para o monte, mais 40 dias com Deus, e ele vai escrever nas pedras. Porque as primeiras pedras, quem escreve é Deus. E daí o que Deus vai falar assim? Faz 2 cópias, tira um xerox desse negócio aí. Porque você precisa ficar com um e esse povo precisa ficar com outro. Por isso que daí depois Deus vai construir a Arca da Aliança. Porque uma cópia está lá dentro, a outra cópia está com o povo. E como que Deus vai se fazer presente? Através da arca. Pela arca? Não, pela tampa dela. Então é na tampa que Deus aparece. Então, olha como Deus vai educando esse povo, para que isso não aconteça mais. Por quê? Caíram na idolatria. O bezerro, né, o bode, o boi, né, todos os animais de chifres são alusões a Baal. E é por isso que Deus fica tão enfurecido quando o povo cai em idolatria. Qual que é o principal medo dos protestantes? A idolatria. Ai, porque as imagens que você fala, Deus, vai que Moisés desce e faz engolir uma imagem de Nossa Senhora. Entendem a questão? Tipo assim, não entendeu exatamente o que aconteceu, toda essa pedagogia que Deus vai utilizar para depois vir Cristo e falar assim, calma, não precisa ser tão radical. Né? Porque Deus podia ter feito, por exemplo, quando ele encontra a mulher adúltera, ele vai escrever na terra, vai ficar em silêncio. Ele podia fazer aquele povo engolir aquelas pedras que eles estavam carregando. Ele tinha autoridade para aquilo. Fala para eles assim, agora vocês vão fazer cocô de paralelepípedo. Certo? Nós vamos fazer uma estrada aqui com tudo isso que vocês estão fazendo. Porque Deus ele vai educar de uma forma. Com Cristo, ele vai mostrar que toda essa pedagogia que está no Antigo Testamento vem para que o povo aprenda. E o povo não aprendeu ainda. Aí é num determinado momento em que Cristo rompe com os judeus e fala assim, ide a todo mundo e pregar o evangelho. É naquele momento que a bênção universal de Abraão se torna vigente. A gente vai chegar lá. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, o sacrifício perdão, claro. Não, pode falar. Sim. Não, então, aí nós vamos entrar na prefiguração. Aí nós vamos entrar... Sim, Sim. A questão assim, por que é importante a gente ter essa lição? É para não achar que Abraão é um pai negligente. Tipo assim, tá bom, mãe. Tudo bem, é só o Johnny. Fala pra Dona Inês sacrificar o Johnny. Não vai, sabe? Então, exato. Por isso que ele não estranha. Exato. Ah, entendi. Uhum. Sim. Não. E aí a questão, o menino sente, né? Porque vão com o burriquinho, daqui a pouco põe nas costas do menino e sobe com a lenha nas costas do menino.
Deu para mim. Já era. Aí ele fala assim, vamos tirar dúvida? Pai, a gente tem a lenha, a gente tem a faca, a gente tem o fogo. Deus proverá. O Deus proverá de Abraão, o Deus proverá de Abraão é um acalanto do pai. Uma esperança em Deus. Porque ele começou a perceber que ele falou assim, eu devia ter perguntado para Deus o que ele queria. Sabe? Então, é justamente esse ponto, Deus proverá. Aí sim vem a prefiguração do Cristo. Porque Deus vai proteger o filho do outro. Mas ele não vai negar a vida do seu próprio filho. Então, olha o amor que Deus tem por nós. Não é o amor igual de Abraão para Deus, que vai na intenção, mas sem entender o que realmente é. Agora, quando Deus envia o Cristo e o coloca na cruz, por nós, é um amor muito grande. De falar assim, eu não poupo a vida do meu filho, se for para salvar cada um de vocês. Então, olha o panorama que muda as coisas. E aqui a gente passa a entender esse trecho como, aí sim, o Cristo no Calvário. Porque daí vai ter o cordeiro preso nos espinhos. Quem que tem a cabeça presa nos espinhos? Cristo. Quem que vai ser sacrificado no altar em honra a Deus? Cristo. Entendem? Então é justamente essa aí, e principalmente um cordeiro sem mancha, preso no espinho, né? Que é entregue em sacrifício para Deus, para o amor de Deus. Tudo bem? E daí depois tem um mandamento que o anjo dá ali para Abraão, né? Todos os pais deviam seguir, que é nunca mais levante a mão para os seus filhos. Tudo bem? Então tem esse mandamento aqui. E a plenitude, né? No monte, Deus providencia o cordeiro, mais tarde ele mesmo oferecerá o verdadeiro cordeiro, que é Cristo. Tudo bem? Aqui a gente já deu um pulo para dois cidadãos aqui que é muito bonitinho. Por que a gente pulou Isaac? E a gente vai direto para Jacó e depois Jacó vai direto para José. Isaac não foi um patriarca tão bom. Mas quando a gente olha Jacó, a gente vê o exemplo de patriarca, de obediência. Quando a gente olha os primeiros filhos de Jacó, também não vamos ver esse exemplo de obediência. Mas quando a gente vê o penúltimo, né, que depois vai ter Benjamim, mas quando a gente olha José, a gente vê essa prefiguração, né, de Cristo. Então, Jacó é a fé purificada. Isaac não conseguiu essa fé purificada. A gente vai ter isso em Jacó, no filho dele. Ah, Johnny, mas Jacó passou a perna em Esaú. Sim, por influência da mãe dele. Tá? Mas tem essa fé purificada aqui. A jornada de Jacó começa marcada por astúcia, cálculo e medo. Mas Deus trabalha na sua alma. No combate misterioso junto ao val de Jaboque, Jacó sai ferido e abençoado, recebendo o nome de Israel. Princípio espiritual. Ninguém encontra Deus profundamente sem sair transformado. A bênção exige uma purificação. Então, Jacó tem a questão do toque na perna, né? Aí tem a música do Padre Marcelo Rossi, né? Você sabe qual música que é. Então, tem lá a canção de que ele fala, né? Que, olha, você não vai embora sem me dar uma bênção. Ah, toma sua bênção. Ele sai manquitola, certo? Tem essa ponta aqui. Mas o que é importante? Antes disso, Jacó sonha com uma escada para os céus. Depois o Led Zeppelin vai criar Starway to Heaven. Mas, é uma música lindíssima, inclusive. Meio doida, mas tudo bem. Mas Jacó, ele vai mostrar que é preciso batalhar pela sua bênção. Aqui já começa a história de que, tipo, você precisa correr atrás do seu. A graça pressupõe a natureza, pressupõe o seu esforço. Quer dizer que a gente vai lutar com Deus? A gente não tem essa capacidade. A gente não tem essa capacidade. Mas a gente precisa lutar com Ele para que a gente tenha essa bênção.
Né? E muitos padres falam, é preciso que nas orações você brigue com Deus. Brigue com Deus para que você entenda qual é a bênção que Deus quer te dar. Não para que Deus faça a bênção que você quer receber. Entende? Então, qual que é o ensinamento do poço de Jacó aqui? É justamente a questão de que ele briga por uma bênção, mas não compreende aquela bênção. Por isso que ele sai manco. Entendem? Então, a questão, Deus vai conceder aquilo que ele quiser. Não aquilo que eu, Johnny, quero. Tudo bem? Aí, depois a gente vai ter em José, aqui já no final, né, do Gênesis, ali próximo ao capítulo 40, 50, mais ou menos, né? A gente vai ter aqui a traição dos irmãos, vendido, humilhado e preso injustamente. José é levado pela providência divina para ser instrumento de salvação para o próprio povo que o rejeitou. Deus pode transformar o mal sofrido em salvação. José é uma luminosa prefiguração em Cristo. José, na realidade, ele é uma prefiguração de duas pessoas. Primeiro do Cristo e depois de São José. Por quê? José se torna governador do Egito. Comanda todas as coisas. E qual é o comando que o faraó dá para o povo? Ide a José e ele providenciará. A gente pode levar a mesma coisa para São José. E está precisando de alguma coisa? Vai a José, pede a São José e ele vai providenciar. Né? E daí tem toda a questão dele ter sido vendido por 30 moedas, né? Ter sido humilhado, escravizado, preso injustamente, mas o triunfo vem por conta do seu apreço a Deus. Então José, né, e daí depois ele vai ser chamado José do Egito, etc., ele se torna uma figura muito importante dentro da nossa fé e um grande patriarca. Mas qual tribo é dele? A tribo dele. Porque Jacó teve 12. 12 tribos. Quantos filhos tem Jacó? Mundaréu, certo? Inclusive tem umas meninas aqui. Mas vão ser geradas 12 tribos. Essas 12 tribos vêm através de algumas punições. Um ponto. Lembra que eu falei que Jacó teve filhas? Tem uma determinada situação que está na Bíblia que mostra o seguinte. Uma das filhas, ou duas delas, eu não lembro se eram uma ou duas, mas uma das filhas de Jacó, quando eles vão para uma determinada cidade, os filisteus estupram essas meninas. E aí, os filhos mais velhos, né, que é Ruben e tem mais um outro, que eu não me fugiu o nome agora, eles ficam com muita raiva disso, eles vão vingar as irmãs. O que eles fazem? Eles entram na cidade como profetas de Deus. E o que eles vão pedir para esse povo? Né? Para que eles se convertam. Como que era a conversão na época? A circuncisão. Então eles convencem a cidade toda filisteia de que eles precisam se converter a Deus. Utilizam o nome de Deus em vão. Esse povo vai se converter para Deus e vai fazer ali a circuncisão. Quando os homens estão se recuperando, ou seja, estão acamados por conta da circuncisão, afinal de contas não tinha anestesia, era tudo feito na pedra, porque também não tinha tanta faca disponível, né? Mas todos os homens da cidade fazem essa circuncisão e os homens estão recolhidos para descansar. Os dois filhos de Jacó vão à noite e matam todos os homens para proteger a honra das duas filhas. O que acontece com eles? Depois, Deus vai ficar muito bravo com isso também, e Jacó também vai ficar muito bravo e vai falar assim, olha, por conta disso vocês não terão povos, vocês não terão descendentes. E daí, por isso que as 12 tribos de Jacó não pegam os dois filhos mais velhos, certo? Da onde a gente chega a esse número? José vai ter 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés são adotados por Jacó
Então, antes de Jacó morrer, ele vai até o Egito por conta da fome, e aí ele, quando vai conceder a bênção para os filhos, né, a sua bênção, transmitir a sua bênção para os seus filhos, ele não abençoa José, ele abençoa os filhos de José. Então ele adota os filhos. Então, na Sagrada Escritura vai dizer que ele coloca os filhos de José no colo. Quando ele coloca no colo é assumir essa paternidade. Ele concede as bênçãos, né? Primeiro para Manassés, que é o mais novo, e depois para Efraim. José, inclusive, questiona, não, pai, Efraim é o mais velho. Não, aí ele dá a bênção primeiro para o mais novo, né? E daí, a partir disso, a gente compõe as 12 tribos. Quando esse povo lá com Moisés sai e volta para Canaã, é através dessas bênçãos que eles vão constituir a divisão do terreno todo de Israel. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, Jacó e José vão ter essas prefigurações e principalmente essa contribuição para esse povo. José não tem tribo. Passa para os filhos dele só. Então, tanto José quanto os dois primeiros, que são os dois mais velhos, não possuem tribos próprias. Então a gente vai ter. E daí José, ele é o mais novo, depois ele é vendido, e daí Jacó tem um outro filho que é Benjamim. Né? Tem tem uma inconsistência no posicionamento dos textos da Sagrada Escritura que mostra que um texto mostra que José foi vendido antes de Benjamim nascer, e um outro texto mostra que Benjamim já era nascido quando José foi vendido. Tanto que quando ele reconhece os irmãos e ele se apresenta para os irmãos, né, lá no Egito, ele fala, traga Benjamim. Exatamente. Então tem justamente esse ponto. Tudo bem? E daí, né, como que a gente olha essa aliança como uma escola da fé? Né? A Dei Verbum fala que a revelação divina cresce de forma pedagógica, Deus escolhe um povo, manifesta-se na história e progressivamente através dos patriarcas. A Lumen Gentium vai falar, o povo de Deus começa a ser reunido desde a eleição de Abraão, Israel é instrumento salvífico e a igreja nasce dessa longa preparação. E a Verbum Domini, né, do Bento XVI, vai dizer que a palavra de Deus age e intervém na história correta. Ela não é uma abstração filosófica, mas sim acontecimentos chamados promessa e cumprimento. Por que isso é importante? Por que Bento XVI vai usar essa analogia? Porque muita gente acha que a história bíblica foi criada para justificar acontecimentos terrenos. E, na verdade, é o contrário. Os acontecimentos rolaram ali, né? Aconteceram, e daí sim a história bíblica nasce. Tudo bem? Aí, gente, lembra que eu falei sobre os cismas? Então, qual que é o primeiro filho de Abraão? Qual que é o primeiro filho de Abraão? Ismael. O segundo filho? Só título de curiosidade, tá? Ismael significa conhecedor de Deus, certo? Então, clamor de Deus, perdão. Porque quando Sara fala para Abraão assim, olha, Deus te prometeu uma descendência, mas eu já sou velha, né? Então, deita com a minha escrava Agar, porque acho que a promessa é isso daí. Aí ele se deita com a escrava e ela fica grávida de Ismael. Aí a escrava começa a se achar dentro de casa. Começa a brigar com Sara. Fala assim, não, o filho da promessa está comigo, é meu filho. E daí Sara fica brava, vai falar com Abraão, e Abraão fala assim, se resolva aí porque a escrava é sua. Certo? Aí ela é expulsa, né, por Sara, e ela vai até o deserto, e daí Agar clama a Deus, e daí um anjo desce, aparece para Agar e fala assim, volte para lá, porque
eu te concederei uma nação. Então, também de Ismael tem uma nação. Hoje são os árabes. Ou muçulmanos. Como que a gente sabe disso? Isso aqui está escrito no Corão. Corão é a Bíblia árabe, tá? Ou o que a gente chama de Al-Corão. Por quê? Fala de Deus Al. Tudo bem? Isaac vai gerar os judeus através da tribo de Judá, né? Do filho Judá. Isaac, Ish, significa aquele que ri. Por que é aquele que ri? Primeiro, duas coisas. Existem dois textos que um fala, Deus aparece para Abraão e fala assim, você vai ser pai de uma nação. Né? Volte porque Sara ficará grávida. E Abraão ri. Fala assim, imagina, eu tenho 99. A Sara tem 90. Na onde que nós vai ter filho? Então ele ri e daí ele fala, então, porque você riu, esse filho se chamará Ishak, né? Isaac. Então, aquele que ri, certo? Aí tem um outro texto que também é uma outra tradição que vai falar que aparecem os 3 homens, os 3 viajantes, vão para a tenda de Abraão e daí quando eles falam, a gente voltará daqui a 1 ano e Sara estará grávida. E Sara ri. E daí os caras falam, como assim você riu? Ela fala, não ri não. Aí, por conta disso, seu filho se chama Isaac. De qualquer forma, um deles riu ali e o nome deles é Ishak, tá? No caso de Jacó, se chama, eu não lembro qual que é o nome em hebraico, mas é aquele que pega no calcanhar. Por quê? Esaú e Jacó, eles são gêmeos, certo? Esaú é o mais velho porque sai primeiro. Aí havia uma briga interna no ventre. Então o que acontece? Quando Esaú é puxado, Jacó fala assim, eu não vou ficar para trás. Ele segura no calcanhar do irmão e sai junto, certo? Então Jacó é aquele que me pega pelos calcanhares. Depois, Esaú vai falar, né, quando há toda a treta lá de descendência, né, de bênção, que é dada por Israel, né, por Isaac, perdão, quando Isaac gera Esaú e Jacó, né? Quando há toda a treta de bênção, o Esaú vai falar assim, você a vida inteira me pegou pelos calcanhares, e agora você me dá essa rasteira de novo. Aí, Esaú depois vai ser chamado de Edom, que vai gerar os Edomitas. Quando o povo de Israel está passando pelo deserto, eles estão chegando em Israel, eles passam por uma comunidade chamada Edom. E por conta dessa rixa entre os dois, entre Esaú e Jacó, o povo de Edom não vai deixar o povo de Israel passar pelo seu território. O que eles vão ter que fazer? Vão ter que dar uma puta uma volta. Aí aumenta mais tempo no deserto. Então por isso que eles ficam 40 anos no deserto. Não é que Deus ficou fazendo eles andarem em círculos. É porque vão acontecendo tantas coisas, inclusive rixas familiares, que vão fazendo com que eles tenham que mudar de caminho, até para que eles não morram, né, nessa história toda. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Então, a gente tem aqui, né, a briga, que é uma coisa que é importante a gente saber. Quando a gente olha a briga toda que tem hoje pelo país Israel, tá? É uma briga que vem do texto bíblico, certo? Primeiro, Ismael é tido como o primogênito. Então, de quem é a promessa para a terra, para a nação e a bênção? Ismael. Por isso que os muçulmanos e os árabes também querem a terra de Israel. Aí tem uma outra situação. Os judeus falam que não. Está escrito na Bíblia que a promessa é cumprida por Isaac. Porque Deus fala, a minha promessa será cumprida pela geração
de Sara. Certo? Está escrito lá. Então os judeus falam assim, bom, se Deus disse, só que os árabes não lêem a Bíblia. Né? Não lê esse texto que a gente lê. Então, para eles está escrito no Corão, então é aquele lá. Então a treta começa aqui. Aí, eu vou antecipar um pouquinho a história, tá? Existem os filisteus. Filisteus vão ser o calcanhar de Aquiles do povo hebreu. Tá? Então, toda a treta que vai ter no Antigo Testamento sempre vai ser contra os filisteus. Qual que é o problema? A terra de Israel era uma terra vazia. Os filisteus, eles invadem e lá se assentam. Quando Deus promete a terra, onde rola leite e mel, Abraão chega lá, os filisteus já estão lá. Quando eles partem para o Egito, né, depois lá na frente, quando eles partem por conta da fome, os filisteus retomam naquela terra. Então, quando o povo volta do Egito, eles precisam batalhar contra os filisteus. Então, há toda uma briga lá. Depois, mais para frente, vai ter a briga entre um grande filisteu, grandiosíssimo filisteu chamado Golias, e um pastor chamado Davi. Depois, por conta dos pecados de Davi e dos pecados de Salomão, os filisteus vão invadir de novo a terra de Israel. Então, há sempre essa treta aqui. Quando o Império Romano, na época de Jesus, começa a observar toda essa treta, eles falam em latim. Os falisteus, que depois vai ser traduzido como os falestins, que na nossa língua agora vai se tornar os palestinos. Então a briga que tem Israel hoje entre os judeus e os palestinos e os muçulmanos árabes é uma briga terrena, é por conta de terra mesmo, né? Mas que começa aqui na Bíblia. Então, você consegue entender o contexto através da Bíblia. É a mesma briga? Não, mas a base dela está aqui. Os árabes falam, olha, Deus prometeu, então é meu. Os judeus falam, não, mas Deus prometeu que era de Isaac. Eles estão brigando. E os filisteus, ou os palestinos, estão falando assim, mas a gente já estava aqui quando tudo começou. Tudo bem? Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Aí vocês vêm aqui agora que está rolando leite e mel. Tudo bem, gente? Então, só para... Se precisar, fica à vontade. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho, né? Essa transição dos filisteus para os palestinos vai ocorrer depois do tempo bíblico, tá? Então, já no finalzinho do Império Romano e uma questão de língua. Exatamente. Exatamente. Às vezes tem briga entre os cristãos também, é meio tenso, né? Mas é importante a gente ter essa noção, porque a gente consegue entender uma coisa estatal, jurídica que está acontecendo. Não significa que essa briga é uma briga santa, como se chama, né? A Terra Santa, a Guerra Santa, né? Na verdade, é pela terra. E aí, se a gente for pensar, os judeus que estão lá não são os mesmos hebreus que migraram para lá. Eles foram dizimados, né? Então tem uma série de coisas. O Estado de Israel foi criado após a Segunda Guerra Mundial pela ONU, né? Então é um Estado que tem toda a sua soberania por acordo de outros países, mas não significa que aquele povo é o povo bíblico, né? Então é muito triste quando você vê cristão falando assim, porque Israel não está sabendo o que está acontecendo. Não tem nada a ver com isso aqui. Tudo bem? Então, assim, até mesmo os judeus falam, né? Tem uma briga entre os próprios judeus que falam, cara, vocês estão numa terra que não é de vocês. Mas o meu pai é descendente de não sei quem, não sei quem. Tudo bem, mas você é descendente de Rubem. Rubem não tem tribo, então você não tem que estar aqui. Então, olha a briga que fica. E daí depois, aí assim, a gente não vai ler essa parte, mas tem uma passagem em que quando o povo chega
Né? E lembra que eu falei, no Pentateuco, Deus vai matando uma galera lá que fala assim, vocês não estão se convertendo, vocês não estão dando a cabeça, não vai descer além de vocês. Aí chega os patriarcas dessas tribos, tem 2 tribos que ficam sem o patriarca. Então não tem descendente homem daquela tribo. Aí o que acontece? As meninas assumem com o nome dos pais. Só que daí precisa casar essa galera. Como que casa? Não pode casar com outro povo, não pode casar com outra tribo. Então, nossa, gente, deu uma treta. É bonito de ver, mas é assim, nossa senhora. Não, aí há uma concessão, tal, entre as tribos lá, porque é aquela, todo mundo é parente, como é que você casa todo mundo parente? Entende? Mas eu não posso trazer uma outra pessoa de fora que vai trazer a sua própria religião, vai ter toda uma briga ali. Diga. Não, Isaac, quando abençoa Jacó, ele acha que está abençoando Esaú. Isso, exato. Isaac é o pai. É porque é a bênção de Deus. Apesar da tramóia que foi feita ali, a bênção é de Deus. Jacó estava cego. Isaac estava cego. Ele já tinha concedido. Um prato de lentilha. Eu falo assim, tô com fome. Então me dá sua herança. Ele fala assim, tá bom. Aí ele usa disso para, olha, ele me concedeu. Mas, assim, na verdade, ninguém achou que era real. Não é lícito, mas a questão... Aí o que o texto vai dizer assim? Esaú abriu mão da sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, quando ele se finge de Esaú, é porque o pai não sabe dessa troca. Então, Esaú poderia falar assim, ninguém lembra dessa história, eu vou receber a bênção. Mas aí ele dá seguimento nesse ponto, entende? Mas aí é a mesma situação. Por que José é feito de patriarca e não Rúben, que é o primeiro? Então tem toda essa questão de que, olha, não é sempre o primogênito. Então, Ismael é o primogênito, o filho da promessa é Isaac. Esaú é o primogênito, a promessa vem de Jacó, que vai se tornar Israel. Rúben é o primogênito, mas é José. E aí tem uma outra treta também, gente. Quantas mulheres Jacó teve? 4. Porque ele casa com Lia e Raquel. Certo? E o texto bíblico, eu já fiz essa piada recentemente, mas o texto bíblico fala o seguinte, que Jacó, quando ele vai para casar vai procurar a sua esposa, ele se apaixona por uma, mas ele tem que casar com a primogênita, com a mais velha. A mais nova era mais bonita do que a mais velha. E o cara fala assim, você tem que levar as 2. Aí ele fala, tá bom. Só que daí o que acontece? Lia, que é a primogênita, que é a mais feinha, é a que vai dar mais filhos para Jacó. Só que José é do filho de quem? Raquel. Da pessoa que ele amava. Por que Jacó amava mais José? Esse é meus filhos amados. Exatamente. Então, José é o primogênito de Raquel, da esposa que ele escolheu. As outras 3 esposas, que são as empregadas de cada uma delas, é assim, é só para dar sequência no negócio, entendeu? Então tem essa. Então, o que acontece? Como que Deus corrige esse ponto? É assim, a promessa vai vir para quem eu decidir. Então, porque havia uma briga interna entre eles de quem é o primogênito. Quem que é o filho mais velho? De quem? De qual mãe? De Jacó? De Jacó a gente já sabe que vai ser meio esquisito, mas e de qual mãe que você está falando? Então, para não ter essa briga ali, é escolhido José. Né? E José não vai receber essa bênção, mas assim, ela vem terceirizada, ela vem para os filhos. E de novo, não vem para o mais velho primeiro, vem para Manassés, que é o filho mais novo. Né? E depois isso vai sendo transmitido em sequência, né? Exato. Exatamente. Vai fazendo toda uma mudança, né, de perspectiva. Tudo bem, gente? Aqui a gente passou por 50 capítulos de Gênesis, tá? Então, assim, não tem história mais resumida que essa. O que eu acho que é importante a gente sempre tá fazendo, tá, gente? E, assim, falando, a gente vai entrar na questão catequética, a gente vai ver Maria também nesses pontos, mas o que é importante a gente ter? Vocês viram como eu resumi a história?
É importante resumir a história. E é importante a gente ter a história da salvação. Cabeça. O texto bíblico é importante para você pegar os detalhes, pegar como Deus age. Tem um monte de coisinha ali que eu pulei, né? Mas assim, se alguém perguntar para você qual é a história da salvação, você tem que conseguir contar essa história da criação até os profetas. Porque é a partir dos profetas que vem Cristo. Então, se você consegue resumir isso, você atrai a criançada para você. Né? Ou o adulto, etc. Para qualquer turma que você está dando catequese. Então, é dessa forma que você vai atrair o povo. Porque saber esse contexto, principalmente essas partes mais importantes da história, vai dar essa linha de continuidade. Então você consegue ver que é uma história coesa, uma história que faz sentido. Não é um monte de personagem jogado que Deus vai falando assim, abençoa esse, agora abençoa aquele, agora mata aquele. Não, é uma história que tem início, meio e fim e tem um porquê daquilo. Quando se pula uma geração, quando se pula um patriarca ou se pula um nome, a gente ausenta um momento da história. Mas quando a gente pega esses principais personagens, eles vão ser citados depois. Por que eu expliquei sobre Esaú, né, ser chamado de Edom? Porque lá na frente vai ter batalha contra os edomitas. Né? Por que eu expliquei a questão dos filisteus ser a Palestina hoje? Ou a questão dos árabes, porque a gente entende o contexto atual. E também a gente começa a entender também o momento em que Jesus vivia. Então olha por tudo o que o povo passou para culminar aonde está em Cristo. E daí, a hora que a gente chegar, a gente vai passar brevemente pelo Levítico, mas assim, vocês vão entender da onde que os judeus tiram as 613 leis. A gente não passou, mas Deus deu alguns mandamentos, algumas orientações a Noé. Então já tinha uma orientação que o povo seguia, depois ele dá mais 10 mandamentos para Moisés, o povo não consegue entender aquilo, ele dá outras orientações, e o povo fala, tudo é lei, então vamos colocar tudo isso. Quando Cristo chega, ele fala assim, não é bem isso. O que foi dado a Noé, o que foi dado a Moisés, nem tudo é válido, somente o mandamento, os 10 mandamentos. Então aí a gente entende quando Cristo fala assim, eu vim dar pleno cumprimento. E os judeus não entendem, falam assim, pô, mas você não lava o pé? Como é que você está dando pleno cumprimento? Você mistura as panelas, você janta com pecadores, você anda com publicano. Deus falou que não era para a gente se misturar. Por que ele falou para não se misturar? Um povo que precisava crescer, um povo que precisava se multiplicar, Deus não queria o sincretismo e a idolatria. Então, por isso, há essa proibição de mistura entre os povos. Ao pé da letra, exatamente. Não. Existiam os doutores da lei, mas os doutores da lei eram mais os xerifões de dizer assim, você está fazendo errado, não está entendendo em Cristo. Aí que a nossa catequese ela precisa começar no Evangelho, porque se não é em Cristo, eu não entendo o porquê que Deus faz tudo isso. Aí, de novo, livro dos números, por que Deus abre o chão, mata uma galera e volta aquela galera? Então assim, tem todo um porquê daquilo, senão eu crio um tirano, eu não crio um Deus, entende? Então aí é todo esse processo que vai ser de purificação desse povo mesmo. Né? Para daí a gente chegar, e voltando lá no primeiro tema, a gente chegar numa sociedade onde existem padres que são ordenados para conduzir o povo a Deus e eles se pegam nas migalhas. E essas migalhas que vão fazer com que o povo deixe de ver o Cristo e observe as migalhas. O povo judeu deixa de ver Deus e vê as migalhas. Mais cedo? Ele está voltando já. Ai de vós! Ninguém sabe nem quando, nem onde. Não, vem, isso vem.